Olá, vamos então falar sobre obesidade. A obesidade é uma doença que tem tido uma incidência cada vez maior na nossa população. O que é obesidade? Obesidade é uma doença crônica e progressiva. Como a ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, define obesidade como uma doença crônica e progressiva. Ora, se é uma doença crônica e progressiva, tem que ser tratada como tratamos outras doenças crônicas e progressivas, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. São doenças que temos que cuidar delas sempre. A vigilância e o controle do peso tem que ser feito de uma maneira contínua, né? Por quê? Porque é uma doença muito séria, né, de difícil controle e que cada vez mais tem atingido a nossa população de uma maneira muito grave. Vários estudos têm demonstrado que a obesidade está fortemente associada a um maior risco de desfechos cardiovasculares, a um maior risco de câncer, né? As células gordurosas têm uma relação muito grande com o câncer. Quanto mais células gordurosas temos no organismo, maior a probabilidade de virmos a desenvolver câncer. Aliás, isto é o que tem demonstrado os últimos estudos, né? E, portanto, a probabilidade de desencadear a morte, né, é muito maior. A obesidade está fortemente ligada ao desenvolvimento de outras doenças, né? Doenças da vesícula, fígado gorduroso, doenças arterial crônica, hipertensão arterial, doenças ortopédicas, problema na coluna, problema no joelho, todas essas doenças se agravam na presença da obesidade. Já que sabemos que a obesidade é um problema grave, que é dela que se derivam as outras doenças, qual a conclusão que chegamos? Que é muito mais barato, muito mais inteligente você cuidar de uma doença que está por trás de todas as outras, no caso a obesidade, do que você ficar correndo atrás desta constelação de doenças que vêm e que surgem em função do excesso de peso, em função da obesidade. Então, o que eu digo para os meus pacientes? É muito mais barato, é muito mais inteligente, né, você mudar de vida, procurar levar uma vida saudável, perder peso, cuidar, né, da obesidade hoje, né, do que amanhã você ter que lidar com as consequências disso tudo. E a gente sabe que existem medicamentos. Hoje nós conseguimos controlar a obesidade, assim como se controla a hipertensão, como se controla a diabetes, né? Existem medicamentos são bons, né? O que você espera desses medicamentos, né? Os medicamentos para tratar a obesidade, na verdade, eles diminuem a fome, diminuem a ansiedade, diminuem a compulsão, para ficar mais fácil de você trabalhar com os fatores, que são dois muito importantes: diminuir as calorias que você come e aumentar as calorias que você queima, né? Por quê, gente? Porque querer cuidar da saúde sem controlar a obesidade, sem controlar o peso, é uma tarefa impossível. Eu digo que seria a mesma coisa de você pegar um pano e ficar enxugando o gelo. Você não vai conseguir. Por quê? Porque é a obesidade que está por trás
da maioria das outras doenças. É dela que deriva as outras doenças. Então, ora, é muito mais fácil, muito mais barato e muito mais inteligente a gente cuidar da doença que desencadeia as outras do que a gente ficar lá na frente andando, correndo atrás de uma constelação de doenças. É isso.